Bom, então, agora boa tarde oficialmente, né? Acho que agradecendo a presença de todas vocês, pessoas desse mundo. Há um desafio nosso, né, nesse dia de hoje, que começa com a tecnologia, mas, de uma certa forma, ela é uma parábola, né, das dificuldades que a gente tem de atravessar esses mundos, né? São travessias... O Biratã não pôde estar conosco devido exatamente à dificuldade, né, de vir a São Carlos, mesmo morando ali, né, em São Paulo. E, às vezes, a gente pensa que as terras longínquas são aquelas medidas nos quilômetros, né? E acho que a mesa acho que pode começar com essa reflexão, que é a distância, ela é medida num outro tipo, né, de possibilidade ou de impossibilidade, né? As comunidades e os povos indígenas, né, no Brasil, mas eu acho que os povos indígenas no mundo, né, têm feito enormes esforços para poder entender aquilo que somos, né, aquelas sociedades, essa sociedade em que nos tornamos, e é exatamente desse desafio, né? Acho que aqui há um momento importante, eu entendo, para a terapia ocupacional, que é se entender, né, como uma profissão com um desafio, que se ela se pretende, né, como para todos e todas, né, essa necessidade de tornar a realidade mais complexa e transformar, né, fazer o esforço da relação com o invisível, né? Acho que nós temos uma longa trajetória de trabalharmos, mal ou bem, mas de trabalharmos a discussão das margens. Mas as margens ainda são relativamente visíveis. Existem, né, dimensões das nossas sociedades, das nossas vidas, que vai exigir um esforço epistemológico, um esforço político, um esforço humano, né, para poder transitar. Eu gostaria de falar um pouquinho daquilo que eu consegui aprender do professor Ubiratã Gomes, né? Dói o coração, imagino que ele tenha um nome do qual ele deve, né, se orgulhar, um nome tupi. Ele é um professor da Escola Estadual Indígena da Aldeia Bananal, é integrante da Associação de Etnomatemática Brasileira. Ele é representante do Conselho Municipal de Agricultura de Peruíbe, atuante como liderança no Conselho Estadual dos Povos Indígenas, integrante da Comissão Nacional de Política Indígena, mas o Biratã é também artista, é também um líder, uma liderança, né, que vive, então, no município de Peruíbe, pertinho de São Paulo, e coordena a formação continuada e pedagógica de professores indígenas, e até onde eu consegui informação, de em torno de 16 escolas na região de São Vicente. É um trabalho longo, de mais de 15 anos, né, trabalhando e se formando nessas trajetórias de travessias, né, de um mundo pouco... digamos que a pessoa tem que trilhar o próprio caminho, né, inventar o próprio caminho. Ele realizou um curso de formação intercultural, né, para professor indígena, tem uma formação, portanto, em pedagogia, uma pesquisa em etnomatemática, com um título, né, Etnomatemática na Educação Indígena, o sistema de numeração decimal indo-arábico e a língua tupi-guarani. Difícil, né, gente? Altamente especializado. Ele recebeu o prêmio no concurso de apoio a projetos de formação da continuidade da cultura indígena no estado de São Paulo, e participou de muitas exposições culturais, feiras, na qualidade de artista, né? Também tem participação em produção musical, né, num CD. Então, eu gostei, né, de podê-lo apresentar assim,
porque nós fragmentamos muitas coisas e fragmentamos também a formação, né? Para nós, a música é um setor, a arte é um setor, o conhecimento é outra, né? A religião é outra. Então, acho que nós temos hoje muitos desafios para ouvir o professor Ubiratã. Finalizando, ele tem, né, feito muitas palestras e formações em torno de educação sustentável, educação ambiental, as próprias, a LDB, né, na discussão sobre etnocultura, maravilhosamente táticas de caça tradicional, desafios da sustentabilidade nas aldeias, políticas públicas indígenas no Brasil. São muitas outras coisas, vou deixá-lo com vocês. A provocação que nós fizemos foi um debate sobre a relação sistema humano e sistema natureza, né, particularmente a relação com a Terra. Ubiratã, espero não ter cometido muitos erros. É com você. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Está ouvindo bem, Denise? Tá sim, tá tudo certo. Vocês estão ouvindo bem? Tá, então tá todo mundo dizendo que sim, com positivo. Correto. Antes de mais nada, gostaria de agradecer pelo convite, né? Pela belíssima apresentação. Dizer assim que eu me sinto honrado com o convite e poder falar um pouco de algo tão importante, que é não dissociar o homem da natureza, né? Dentro de toda essa trajetória, tem algo que eu gostaria de complementar como algo importante que está acontecendo na minha vida hoje, que é justamente poder falar de toda essa minha trajetória dentro da minha comunidade, que é a mais antiga do litoral paulista. A minha comunidade indígena Tupi tem mais de 200 anos de existência, onde está localizada a nossa comunidade. Correto. Então, a minha comunidade fica no município de Peruíbe, litoral sul do estado de São Paulo, com mais de 200 anos de existência, onde está situado na atualidade. Dentro do nosso território, nós vivemos e vivenciamos boa parte de todas essas políticas públicas que vieram para, de alguma forma, exterminar com as nossas populações indígenas. O território nosso, ele foi reconhecido em 1925 e demarcado na década de 70, 1970. Toda essa vivência, todo esse conhecimento adquirido dentro da cultura, da nossa cultura indígena, ela tem muito a ver com essa questão da nossa integração no local onde nós vivemos, que hoje, em outras palavras, chamam de bom viver. O que é tudo isso? A Denise falou algo na introdução que eu achei muito importante, que é justamente essa questão do trabalhar não só a questão do viver dentro do território material, mas como essa inter-relação com seres, com energias que estão no nosso entorno. Então, tudo isso, toda essa nossa vivência, toda a nossa cultura que envolve as nossas crenças, nossa espiritualidade,
tem a ver com o nosso dia a dia. E todo esse respeito pela essa natureza que nos cerca, pois nós acreditamos que fazemos parte dela. Tudo que afeta a natureza e os seres que nela habitam, nos afeta diretamente. Então, por fim, para finalizar essa primeira parte de apresentação, dizer que a luta pela demarcação dos nossos territórios não é pela terra, e sim para manter viva a nossa cultura dentro desse território, onde nós somos guardiões desse ambiente que abriga tantas outras vidas e que nós também fazemos parte. Denise. Acho que a dinâmica é essa. O Biratã, nessa relação, como que vocês, né, estão lidando com a educação? Né? Como que, na experiência dessa luta de manter a vida dos guardiões, vocês pensam essa transmissão e como que tem sido a prática, né, a sua própria prática nessas escolas, né? Acho que é uma longa experiência. Acho que seria importante para nós, assim, ouvi-lo, né, essa interrelação entre formação, né, formação intermundos, né, quer dizer, ao mesmo tempo é uma formação guarani com instituições e, às vezes, tecnologias que são invasoras, né? Então, antes de mais nada, Denise, eu queria dizer assim que a educação, principalmente a educação escolar indígena, ela veio com uma ferramenta importantíssima na nossa luta. A partir da educação, nós começamos a pensar qual seria o destino das nossas comunidades no Brasil, né? Dos mais de 305 povos em todo o território nacional, hoje ainda, do qual eu pertenço a um, que é o povo tupi, falante da língua tupi-guarani, cada um desses povos vive e convive com o meio ambiente, ao mesmo tempo de uma forma bem próxima, nas suas diversas concepções. Existe um trilhar diferente. Esse trilhar é o que nós buscamos dentro da educação escolar indígena, esse norte para o que nós queremos para a nossa comunidade, que seria o currículo, o projeto de vida para a nossa comunidade, e ao mesmo tempo, agora, com a escola dentro do nosso território, o que nós queremos de futuro para as nossas gerações. Então, esse pensar em aliar a educação indígena, que é todos esses saberes que nós vivemos e vivenciamos dentro dos nossos territórios, sem a presença do Estado, hoje, com a implementação de escolas indígenas nas nossas aldeias, buscamos traduzir todo esse conhecimento e transformar em práticas pedagógicas para que possamos registrar a nossa cultura e, ao mesmo tempo, colocar no papel, colocar nas mídias que nós temos, nas diversas tecnologias que a gente tem como aliada hoje, registrar
todo esse apagamento histórico que quiseram fazer com as nossas culturas. Então, nós temos aqui no estado de São Paulo hoje uma educação escolar bastante forte, onde a formação dos nossos professores é muito importante dentro desse processo. Para qualquer profissional da educação, a formação é muito importante. Então, lá quando eu estive na minha formação intercultural, quando nós pensamos esse ingresso na pós-graduação nas outras instituições, principalmente na UFSCar, onde nós podemos dar a contribuição de como seria esse ingresso também nessa situação. E hoje é uma realidade para que nós possamos, dentro dos nossos territórios, transformar esse conhecimento em práticas pedagógicas e, de alguma forma, construir esse caminho, esse projeto de vida para a nossa comunidade, que os não indígenas chamam de currículo. Esse currículo que é o norte, o que nós queremos para a nossa comunidade. Então, a educação escolar indígena é muito importante dentro desse processo, principalmente nesse fortalecimento dos nossos territórios, onde nós vivemos e convivemos com toda a natureza que nos cerca. Sendo assim, não tem como falar dos seres humanos sem um ambiente onde vive, sem a terra. Terra essa que, para nós, dentro da nossa concepção, ela tem uma importância muito grande e de uma forma muito carinhosa, porque é aquela que nos alimenta, aquela que nos dá toda a vida que nos cerca, nós chamamos de mãe. Então, a educação escolar indígena, ela é muito importante para esse fortalecimento da nossa cultura tradicional. Ubiratã, mas na experiência atual de vocês, as escolas estão sendo, digamos, com professores tupi, no caso, falantes do tupi-guarani. Qual que é a realidade atual dessas escolas? Digamos, de ensino fundamental, né? Ensino médio. Então, a própria diretriz, as diretrizes que amparam a escola indígena, a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, da LDB, no seu artigo 7879, ele traz justamente isso. Como é que tem que ser essa escola, né? É uma escola que tem que ser bilíngue, tem que ser comunitária e tem que valorizar todos esses saberes de dentro da cultura. Então, Denise, nós temos diversas realidades diferentes. Aqui nas nossas escolas da região, enquanto os próprios guaranis mesmo, por já ser uma cultura que já tem um alicerce, já tem uma língua escrita há muito tempo, e chegaram aqui na nossa região, principalmente no litoral, no início do século, no século XX, principalmente, onde a minha aldeia abrigou esses primeiros guaranis que vieram da região sul do país, região do Rio Grande do Sul ali, hoje fazem parte do nosso território paulista aqui. Então, todo esse histórico que os guaranis trouxeram, a língua é algo muito importante dentro da cultura guarani e da nossa cultura tupi-guarani também. Hoje, nós temos diversos projetos onde eu tive a oportunidade de participar como colaborador na produção desse projeto, uma gramática tupi-guarani,
Então, nós produzimos materiais didáticos na nossa língua para fortalecer e o ensino da língua seja praticado e feito por meio das nossas escolas também. Então, aqui na região, nós estamos produzindo diversos materiais da nossa língua indígena. Eu estou com um livro, eu acabei de escrever uma história tradicional nossa, bilíngue. Então, esse movimento, esse fortalecimento linguístico, a gente vem fazendo hoje por meio desse registro da nossa língua. Como todos, ou a grande maioria sabe, a cultura indígena é uma cultura que sempre foi passado todos esses conhecimentos, principalmente a língua, na oralidade. Uma cultura ágrafa. E hoje nós temos, enquanto educadores, esse dever de registrar essa nossa cultura, registrar a nossa língua, aproveitando os mais velhos que estão aí, registrar esses conhecimentos tradicionais, nossas histórias, os nossos conhecimentos em torno da cura pela natureza. Então, é o que nós estamos fazendo nas nossas escolas, registrando a nossa língua e a nossa cultura tradicional, utilizando a escola como uma grande ferramenta para esse fortalecimento. Eu queria te perguntar em relação a esse registro. Ele é um registro escrito, ele é um registro audiovisual, né? Vocês têm uma formação, estão preocupados com a formação audiovisual? Quer dizer, a gente tem, né, viu no Brasil, desde os anos 80, acho que depois da Constituição para cá, a formação de cineastas, videastas indígenas, né, que já tem aí gerações, e com a grande produção de material, né, esparramado aí no Brasil. A realidade de vocês é essa também, e a questão é, vocês integram a formação audiovisual nas escolas, ensino fundamental e médio? Uma pergunta muito importante, Denis. Como eu disse no início, hoje nós temos a tecnologia, principalmente, como uma ferramenta muito importante dentro da educação escolar indígena, principalmente, dentro dos nossos territórios, né? Eu sou professor, mas, ao mesmo tempo, eu tenho a incumbência de registrar esses conhecimentos em diversas mídias. Eu tenho 3 documentários que eu iniciei na comunidade. Dentre essas premiações, esses 3 documentários foram premiados, né, com registro de práticas perdidas. Então, em todas as nossas aldeias hoje, a gente procura incentivar os jovens a registrar, eles mesmos produzirem esses conteúdos. Não ser mais aqueles conteúdos produzidos de fora para dentro, conosco. Esses materiais eles são produzidos pelos nossos professores, incentivando os nossos jovens a fazer uso dessas ferramentas. Hoje, junto com a minha turma do Fundamental 2, estamos finalizando um projeto de jogos indígenas, utilizando a tecnologia, por meio de jogos, para ensinar a nossa língua. Em parceria com o professor, um grande amigo da Unicamp, professor Hermes, a gente está desenvolvendo um projeto de o ensino da nossa língua por meio de jogos educativos. Então, vai ter um aplicativo onde os nossos alunos vão poder ter esse contato da língua por meio do jogo também.
E eu procuro, dentro das minhas aulas, já ensinando os meus alunos a registrar esse conhecimento e, ao mesmo tempo, fazer uso da tecnologia, onde eu valorizo muito esse ensino por meio da pesquisa. Então, meus alunos já fazem levantamento de hipóteses e conseguem colocar já na sequência, colocando ali as suas dúvidas, e por meio dessas atividades, por meio desses projetos educativos que eu desenvolvo com eles, eles conseguem registrar e me apresentar depois como uma avaliação, por meio do Canvas ou mesmo o PowerPoint, toda essa reflexão, toda essa pesquisa que eles desenvolveram. Então, é de suma importância essas ferramentas. E sim, estamos ensinando os nossos jovens, os nossos professores, para que, de fato, nós possamos registrar a nossa cultura e fazer uso dessa tecnologia em nosso favor. Depois eu posso passar para você estar compartilhando com os demais aí também que estão fazendo parte hoje desse evento, um drive para que vocês possam conhecer um pouco dessas produções na nossa região, como em diversas localidades do Brasil também, de outros povos. Se você puder partilhar esse endereço aí no chat, aí acho que vai ser mais fácil, né, para deixar disponível para quem está nos assistindo e para a gente divulgar aqui. Pode ser assim? Então, na verdade, não é um site, é um drive pessoal meu mesmo. Ah, bom. Então, a gente vai discutir uma maneira depois de pensar em como fazer dar o acesso, né? Correto. Eu queria te perguntar ainda, nesse âmbito, mantendo aí o âmbito da educação, mudar o foco pensando o meio ambiente, né? A gente pensa meio ambiente, vocês talvez vivam o meio ambiente, enfim. Você está falando da defesa, né, do campo linguístico como uma frente, né, de fazer a língua, o pensamento, né, fazer o seu movimento na história, né? E meu pedido para você é que você pudesse falar para nós como vocês estão integrando aí o espaço, a terra, né? Imaginando aqui que a segurança alimentar, né? Ele é um problema hoje para o Brasil todo, né? A qualidade do alimento, então nós comemos alimentos de supermercado, né? E queria um pouco entender como que vocês na escola estão trabalhando meio ambiente, mas pensando mais diretamente a própria alimentação de crianças e professores e famílias. Então, na verdade, existem diversas comunidades aqui na nossa região. E todas as nossas comunidades, no estado de São Paulo, não só no litoral, estão muito próximas dos centros urbanos. Então, a nossa luta, ela é constante. Em primeiro lugar, nas nossas comunidades, tem até um trabalho que eu desenvolvi enquanto eu estive durante 4 anos responsável por 16 escolas de 16 aldeias da região. Eu desenvolvi um trabalho onde iniciamos a construção de um currículo por meio de um calendário tradicional nosso. Esse calendário, justamente, ele trouxe bastante da nossa realidade, com relação a esse trato da terra, o plantio, que é muito importante hoje, forte dentro das nossas comunidades.
Além disso, os próprios alimentos não convencionais que nós utilizamos ainda, que são algumas ervas que nós utilizamos não só como chás, como sucos, alguns desses frutos, e ao mesmo tempo serve de alimento. Então, nas nossas comunidades hoje, nós temos ainda como algo muito importante a questão do plantio. A questão do plantio, o plantio de mandioca, batata doce, milho. Nós temos o milho tradicional ainda, que é aquela semente que está certo, colorido, né? Sim. Então, dentro das nossas comunidades, a gente busca incentivar os nossos e ensinar também por meio do meio onde nós vivemos. E para que haja realmente essa sustentabilidade. Há muito tempo, nós trabalhamos com a extração da fruta da semente do Jussara, que é uma palmeira da Mata Atlântica. Então, nós tiramos essa polpa e preparamos essa semente para que volte ao meio ambiente novamente. Então, quando a gente interage com o meio, respeitando não só a natureza, o meio ambiente que nós vivemos, mas todos os seres que têm uma grande participação, uma grande contribuição no meio onde nós vivemos, a gente não tem como dissociar, assim como a educação escolar faz. Ela fragmenta o conhecimento em conteúdos. E esses conteúdos transformam em disciplinas, né? E aquele aprendizado que é, na sua totalidade, que não separa esse viver nosso na natureza com a natureza que nos cerca, a educação hoje, ela nos deu assim, um trabalho muito, muito grande em torno de reconstruir todo esse conhecimento e não fragmentar como o sistema não precisa fazer. Tá? Então, hoje a nossa prática com o meio ambiente, com a terra, é muito importante. Por quê? Porque dela vem parte desse sustento. E trabalhamos também a importância dessa alimentação para o nosso bem-estar, para o nosso bem viver. Uhum. Mas sabemos que estamos cercados por, não só na atualidade, mas há muito tempo, muitas doenças que nós não conhecíamos dentro dos nossos territórios, hoje ela vem muito forte por conta dessa alimentação que não fazia parte do nosso dia a dia. Então, é de suma importância nós, enquanto educadores, enquanto lideranças, fortalecermos essa comunhão com a terra onde nós vivemos, né? Esse viver, de alguma forma, de parte dessa energia do que a terra nos dá. Então, é muito importante essa questão de trabalhar essa alimentação saudável dentro dos nossos territórios. Na pesquisa, na própria educação, vocês integram, a gente brinca, né, o mato no prato, a pesquisa das punks, né, integradas, assim, também na alimentação, no conhecimento, né, porque também é um conhecimento que precisa também de pesquisa, né, ele não é fixo.
como é que vocês lidam? Você trouxe, né, essa dimensão, e a gente tem assistido algumas chamadas, né, acho que a Guarani, né, propondo, inclusive, vivências na aldeia, mas isso aí para, como eles dizem, para Juruá, né? Não, aqui, na verdade, estou querendo saber de você as plantas, né, que nós aqui consideramos como mato, né, que foram transformadas em mato ou até em ervas daninhas, né, e substituídas por plantas exógenas de difícil cultivo, né? Se vocês na educação vão também trazer, integrar a pesquisa dessas plantas como parte mesmo da ampliação do conhecimento, né? Não é só a preservação, né? Então, na verdade, isso faz parte da nossa educação indígena. Muitas vezes, as pessoas ainda hoje confundem a educação escolar indígena com a educação indígena. A educação indígena é todos aqueles saberes que nós aprendemos no nosso cotidiano. E esse trato da terra, onde o alimento, onde a cura, onde o remédio, a gente tira do mato, ele faz parte do nosso conhecimento, e já na oralidade, não só como os não indígenas, que o Guarani chama de Juruá, e nós tupis chamamos de Inuipora. Como? Tudo que eles veem como mato, dentro do conhecimento, dentro de tudo que nós aprendemos dos mais velhos, cada mato desse que nós olhamos, a gente já vê todo um histórico para que serve aquele ser. Qual a serventia dele, qual a troca que ele pode fazer conosco. Só para você ter uma ideia, então, todo esse saber referente não só como você colocou, as plantas, né, que são as plantas comestíveis não convencionais, que são todo esse mato que a gente usa como alimento também, e que são as ervas que nós usamos para curar enfermidades, quando nós ingerimos, colocamos dentro do nosso sistema coisas que fazem mal para esse sistema orgânico, independente se o não indígena pensa que o ritual que chamam de pajé é na nossa cultura tupi-guarani. Dentro de cada cultura desses 305 povos que nós temos em todo o território, cada um desses povos chamam esse líder espiritual, essa pessoa que lida com a cura de uma forma diferente de nós. Então, esse mato, esse alimento, a gente não trouxe hoje para ensinar na escola. A gente está levando a escola junto desses conhecimentos, apresentando para a escola esses conhecimentos que já fazem parte do nosso dia a dia. Só para você ter uma ideia, agora na pandemia, eu, enquanto liderança, eu abracei todas as comunidades indígenas aqui da nossa região e consegui fazer chegar alimentos por meio de apoio dos colaboradores em todas as nossas comunidades. Por conta de estar em linha de frente, enquanto a grande maioria estava no território recluso, eu tive 2 acidentes de moto, gravíssimos, ambos, e me curei na minha comunidade. Então, quando você utiliza desse saber da forma correta, como nós aprendemos mesmo, esse respeito com esse ser que vai dar essa energia conosco, a natureza cura. Então, eu digo para você, a importância, hoje a gente traz toda essa importância e trabalha como ferramenta de aprendizagem
dentro das nossas escolas. Bom, acho que a gente caminha para encerrar esse momento aqui dos nossos encontros. Eu pediria, então, para a gente encerrar, provocando ainda com duas questões, né? Acho que uma é relativa à tua própria pesquisa de etnomatemática, né? A gente conhece muito pouco, então ouvi-lo, né? Dessa relação mundo tupi e etnomatemática, e também aqui para a gente fechar, né, esse momento, se você deixa para nós aqui alguma diretriz para o nosso próximo encontro. Denise, eu só queria, antes de mais nada, agradecer, né? E nós, enquanto lideranças, enquanto professores, estamos a todo momento buscando traduzir os nossos conhecimentos em diretrizes para que nós possamos transformar em metodologias todos esses saberes. E esse projeto que eu desenvolvi, que foi o meu projeto de conclusão de curso na pedagogia intercultural na USP, foi um projeto assim, onde eu me aproximei mais de perto da etnomatemática, que é uma tradução que eu faço, é justamente esses saberes dentro de uma cultura distinta, sem o uso das tecnologias convencionais. É a valorização das nossas tecnologias. Então, eu diria assim, que esses saberes que envolvem não só a cultura indígena, mas toda aquela cultura, todos aqueles seres que vivem em comunhão com o meio, procurar, de alguma forma, fortalecer essas pessoas e nos ajudar a permanecer nos nossos territórios. Não só nós indígenas, como as comunidades quilombolas, as comunidades ribeirinhas e todos aqueles que vivem em comunhão com a natureza. Parabenizo o evento, que falar hoje desse ser tão importante que é a Mãe Terra, desse espírito guardião do planeta. O nosso planeta hoje, ele clama por essa voz que de alguma forma fortalece essa luta que não é minha enquanto indígena, enquanto liderança. É uma luta de todos nós para proteger a nossa mãe. Essa que nos dá o ar, essa que nos dá o alimento. Então, eu diria que não seria nenhuma sugestão, mas é magnífico esse trabalho de vocês e essa dedicação de todo o curso em torno desse bem viver e justamente trazer essa reflexão que não tem como dissociar o ser humano da natureza. Nós temos que buscar meios de fortalecer todos esses que estão nos territórios e agradecer, porque quando se levanta esses temas, fortalece também a nossa luta em busca da demarcação dos nossos territórios, em busca de permanecer fortalecendo a cada dia esse bem viver, que não é só para nós, comunidades indígenas, é para todas as comunidades, porque a partir do momento que nós protegemos a natureza, a gente está protegendo a vida.
E não tem como vislumbrar um futuro se nós não cuidarmos do nosso bem maior, que é a Mãe Terra, no dia de hoje. Muito obrigado pelo convite. Fico à disposição para futuras contribuições aí. Parabéns pelo evento. Parabéns. Aí, então, a gente encerra aqui. Eu só queria deixar mencionado, né, o esforço da Lívia na organização desse trabalho, especificamente. Muitos outros, provavelmente, eu não conheço, mas esse particularmente, acho que foi bastante importante, essas conexões. Biratã, nossa, assim, de coração, é muito vergonhoso a gente, como sociedade invasora, né, ainda por cima ser ajudado. É realmente essa condição em que a gente está, né? Estar com vocês é a nossa condição também de sobrevivência. E a gente só tem a agradecer e esperar que trabalharmos juntos, né, a gente possa construir alguns centímetros de autocorreção. Agradeço a você e a todos vocês. Quero agradecer também ao Biratã o esforço, né, da conexão, agradecer também a Denise o esforço de estar aqui, que também, né, não é uma logística fácil. Agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente pelo YouTube.